Deus. Peço aos irmãos para se colocarem em pé, em reverência à palavra do Senhor. E quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 22. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 22. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 15. Gênesis 22, a partir do versículo 15. Está escrito assim: Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante da tua palavra, Senhor. Meu Deus, reunidos em teu nome, Senhor. E neste momento, Senhor, nós queremos, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar conosco, para ministrar aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor tem preparado para falar conosco, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para entregar nas nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, o nosso coração aberto e pronto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para, Senhor, trazer para as nossas vidas, para nos abençoar. Senhor, fala conosco, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, usa a minha vida, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Abraão é conhecido todo o contexto bíblico e todo o contexto da história da Bíblia como um homem muito abençoado. Não só bênçãos na sua vida espiritual, conhecido como pai da fé, conhecido como um homem que foi chamado amigo de Deus. Mas Abraão também foi um homem muito abençoado na sua vida financeira. A palavra do Senhor diz que Deus o abençoou e ele teve bastante gado, bastante possessão de coisas, embora ele não tivesse comprado nenhum pedaço de chão, a não ser um campo para a sepultura, mas Abraão tinha muitos bens. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus o abençoou em todas as áreas. Deus abençoou na área financeira, Deus abençoou na saúde, Deus abençoou no seu casamento, Deus abençoou na sua fé, em todas as áreas Abraão foi abençoado. E todas estas bênçãos que vieram sobre a vida de Abraão, elas não vieram de forma aleatória. Elas não vieram de uma maneira que Deus olhou para ele e Deus falou: vou abençoar ele, não interessa o que ele faça, não interessa quem ele seja, eu vou abençoar ele. Não é assim que Deus trabalha. O princípio da caminhada de Abraão com Deus, ele começa com um desafio que Deus lança para ele. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus começa a trabalhar na vida de Abraão com um desafio não pequeno, um desafio grande, porque Abraão saiu, diz em Hebreus capítulo 11, sem saber para onde ia. Abraão, ele parte numa jornada sem um destino, sem um rumo. E nós entendemos, irmãos, a gente às vezes olha para as coisas da Bíblia, a gente acha que foi fácil naquele tempo. E naquele tempo tudo era fácil, tudo era diferente. Hoje é que é difícil, mas naquele tempo era fácil. Irmãos, se hoje não é fácil, naquele tempo era muito mais difícil. Hoje eu quero ir para tal país, eu posso pegar um avião aqui e descer lá. Naquele tempo não tinha avião. Posso pegar um ônibus, vai demorar mais? Vai, mas eu vou chegar lá. Posso pegar um carro e ir? Posso, mas eu vou chegar lá. E naquele tempo, as jornadas eram feitas de uma outra maneira. Eles faziam em camelos, eles faziam sobre animais. Não é muito confortável você ficar em cima de um animal.
não é muito confortável você fazer uma viagem muito longa, tendo que parar várias vezes no caminho, e nesse caminho você não tem um hotel. Hoje a gente pode ir parando no caminho, vai ter hotel, vai ter restaurante, vai ter condições de você encontrar toda a provisão que você precisar. Mas Abraão sai para uma jornada e ele tinha que atravessar uma área de deserto, onde não tinha hotel esperando ele, não tinha um supermercado, não tinha um restaurante, não tinha um chuveiro, não tinha uma cama. Abraão seguia rotas, certamente, de pessoas que passavam por aquele lugar, e a preocupação era achar água para beber, para não morrer de sede. Dormir aonde? Vamos armar uma tenda aqui, vamos dormir na tenda. Mas Abraão fez isso. Ele obedeceu à voz de Deus e ele foi, aleluia. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. E Abraão creu em Deus quando Deus também aparece para ele. E Deus diz para ele que ele iria ser pai. Ora, Abraão tinha 75 anos de idade quando ele sai nessa jornada. Sua esposa tinha 10 anos a menos, 65 anos. E apesar de ter 65 anos, a Bíblia diz que ainda Sara era estéril. Hoje, com todos os recursos que a ciência disponibiliza, a gente sabe que não é fácil de uma mulher de 65 anos engravidar. Talvez hoje seja quase que impossível. E naquele tempo, então? E o mais desafiador é que ela não engravida com 65 anos. Ela só vai engravidar com 90 anos. E todo esse tempo, nos diz lá em Romanos capítulo 4, Abraão não enfraqueceu na fé, mas foi fortalecido, dando glória a Deus e estando certíssimo de que aquele que tinha prometido também era poderoso para cumprir a promessa. E aqui nós vemos Abraão de novo diante de um grande desafio. Abraão tem 100 e poucos anos de idade, com 100 anos o seu filho Isaque nasce. Isaac cresce, Isaac agora está um rapazinho, e de repente Deus aparece para Abraão. Vamos voltar no começo do capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus, ou provou a Deus. Eu gosto mais da palavra que diz provou, essa tradução é melhor, é mais correta. Provou Abraão, e disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E Deus lhe disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. O que significa Isaque para Abraão? Vamos voltar no capítulo 15. Para nós entendermos o que Isaque significa para Abraão. Você voltar em Gênesis capítulo 15, você vai ver novamente Abraão num diálogo com Deus. Diz aí no capítulo 15, no versículo 1, diz assim, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão. Aqui Deus ainda não tinha mudado o nome dele. Em visão, dizendo, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, o que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. O que significa estas palavras de Abraão? Abraão está dizendo, olha, o Senhor mandou eu sair da minha terra, mandou eu sair da minha parentela, mandou eu ir para a terra que o Senhor me mostraria. Eu vim, aleluia, eu atravessei o deserto, o Senhor sabe que não foi fácil, eu vim até aqui, tive problemas no meio da minha família, o Senhor sabe que eu trouxe Ló junto comigo, Ló se desentendeu comigo, nós tivemos que nos separar, porque o Senhor me abençoou muito, meu rebanho cresceu demais, eu tenho muitos servos, eu tenho muitas servas, eu tenho prata, eu tenho ouro, mas eu não tenho filho. Eu não tenho para quem deixar. Quem vai herdar tudo isso é o meu criado, o meu mordomo, o Damasceno Eliezer. E Deus então aqui no capítulo 15 vai falar com ele, esse não é o teu herdeiro. Mas o que proceder de você, eu vou te dar um filho, aleluia. Então nós entendemos que Isaque é tudo na vida de Abraão, é tudo que Abraão sempre quis. Porque Abraão tem prata, tem ouro, tem servos e tem servas, tem rebanhos abundantes,
mas Abraão não tem um filho, e Deus lhe promete um filho, e Deus lhe dá um filho. Então nós entendemos que este filho que Deus lhe deu é tudo. É tudo para Abraão. Abraão já é velho, Abraão sabe que os seus dias estão se aproximando do fim. Abraão sabe que ele não vai viver mais muito tempo, ele já está, quem sabe, ali com seus 115 anos, mais ou menos, talvez. Isaac talvez tivesse isso, 14 ou 15 anos nessa ocasião. E Abraão sabe que os seus dias estão se findando, mas Deus aparece, Deus lhe faz um desafio: Abraão, me oferece teu filho. E o que Deus quer nos mostrar, irmão? O que Deus quer falar conosco através da sua palavra? Deus quer nos mostrar, irmãos, que às vezes nós não estamos dispostos a fazer nada para o Senhor. Às vezes nós estamos acomodados com a nossa vida e nós estamos ali bem tranquilos, temos a nossa rotina e nós já sabemos o que vamos fazer e nós já temos até desenhado a maneira como nós vamos viver até o último dia da nossa vida. Nós já traçamos tudo: eu quero isso, eu quero aquilo, e nós não estamos dispostos a fazer nada para Deus. Às vezes nós queremos as bênçãos que Abraão teve. Todo mundo almeja ser abençoado como Abraão foi. Nós queremos ser amigos de Deus, nós queremos andar com Deus, nós queremos ter revelações de Deus. Mas Deus está perguntando para nós: o que você está disposto a fazer para que isso aconteça? Você está disposto a fazer o que Abraão fez? Sai da tua terra. E hoje em dia, a gente sabe que você não precisa sair literalmente, mas que você precisa romper laços. Mas que você precisa romper compromissos, mas que você não pode ter medo de cara feia, mas que você não pode ter medo que as pessoas vão dizer de você, para você ter posicionamentos, aleluia, que te levem mais perto de Deus. Você tem que estar disposto a ter atitudes na sua vida. E muitas vezes o teu pai vai olhar, a tua mãe vai olhar, muitas vezes o marido vai olhar, a esposa vai olhar, os filhos vão olhar, os amigos vão olhar, os colegas de trabalho vão olhar e vão dizer: olha, não sei o que está acontecendo com você. Você não acha que você está exagerando demais? Porque imagina Abraão chegar: estou indo, estou juntando as minhas coisas aqui, estou me preparando para viajar. Você vai para onde, Abraão? Não sei. Como assim? Eu não sei para onde eu vou, eu estou apenas seguindo aquilo que Deus falou. Tá, e Deus te falou que vai te levar para onde? Eu não sei. Abraão, esse negócio de louco. Abraão, isso não é um negócio certo não. Que Deus que falou com você? Porque lá na Mesopotâmia eles tinham vários deuses. Qual é o Deus que falou? Vamos lá no templo desse Deus, vamos conversar com o sacerdote desse Deus. Não, o Deus que me falou não tem nenhum templo aqui, não é nenhuma estátua daqui. Quem é esse Deus, Abraão? Como é que você fala com Ele? Você vai em qual templo para adorar Ele? Como é que você teve essa revelação desse Deus? E muitas vezes as pessoas olham para nós e não entendem. Não, você está indo você agora virou crente, você está indo na igreja dos crentes, e agora... Que coisa é essa? Aí estão fazendo lavagem cerebral na tua cabeça, estão querendo te manipular. Que coisa é essa que está acontecendo com a tua vida? E às vezes a gente se retrai por causa do que os outros pensam, por causa do que os outros dizem, porque a gente não quer machucar as pessoas. Então, muitas vezes a gente vira as costas para Deus, mas não vira as costas para as pessoas. E quando eu falo virar as costas, não é você abandonar ninguém, não. É você simplesmente não se importar com aquilo que a pessoa está pensando, você não se importar com aquilo que a pessoa está dizendo, e você seguir na sua caminhada junto com Deus. Porque muitas vezes nós somos afetados pelo que as pessoas dizem. E nós não queremos ficar mal com ninguém. E nós não queremos que ninguém pense mal de nós. E aí nós agradamos aos homens e não agradamos a Deus. Mas Abraão teve atitudes bem firmes. E a gente vê isso aqui mesmo no capítulo 22, no versículo de número 3. Deus fala com Abraão. E qual é a atitude de Abraão? Abraão vai perder o sono, Abraão vai ficar angustiado, agoniado, Abraão vai ficar desesperado, Abraão vai procurar alguém para confirmar aquela palavra. Será que eu estou pensando direito? Será que eu ouvi certo? Será que Deus falou isso mesmo comigo? O que eu faço? Será que Abraão foi pedir a opinião da sua esposa? Olha, Sara, acorda. Olha, Sara, olha, Deus, você não sabe o que Deus falou comigo agora. Será que a gente faz isso? Abraão não vai conversar com ninguém, porque Abraão conhece a Deus.
Porque quando a gente começa a caminhar com Deus, Abraão não está começando a caminhar com Deus agora, ele começou lá antes. Lá no capítulo 12, ele começa a caminhar com Deus, ele aprende a ouvir a voz de Deus, e ele aprende a obedecer. Escute isso, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, e a obedecer a voz de Deus. Porque aí toda dúvida vai sair do teu coração. Porque você aí vai ter segurança em tudo que você faz. E Deus nos fala pela sua palavra. E Deus nos fala claramente. Deus não tem dúvida nenhuma. Quantas vezes Deus tem falado conosco através da sua palavra. E a gente tem ouvido a voz de Deus. Mas a gente tem fechado o nosso coração. E às vezes a gente pensa, não, mas será que Deus não vai falar comigo? Irmão, Deus está falando a todo tempo. Deus está falando a todo momento com a gente. E Deus muitas vezes usa situações para falar com a gente, alguma coisa que a gente vê, alguma coisa que a gente ouve, às vezes até fora da igreja. Deus está mostrando e Deus está falando com a gente, irmão. Deus está se manifestando e Deus se manifesta em todas as coisas. O Salmo diz, os céus proclamam a glória de Deus, irmão. Você parar e começar a contemplar o céu, Deus vai falar com você. Se você for e começar a contemplar a natureza, Deus vai falar com você. Se você começar a prestar atenção nas coisas que acontecem à sua volta, Deus vai falar com você. Se você abrir a sua Bíblia, Deus vai falar com você. Se você buscar uma pregação na internet, Deus vai falar com você. Tome cuidado só com quem é aquela pessoa que você está ouvindo a palavra. Procura saber quem é a pessoa que está pregando. Procura saber se é um servo de Deus ou não. Hoje tem muita gente falando na internet, tem muita gente que é pastor sem igreja, tem muita gente que é pastor sem rebanho lá na internet, tem muita gente que não tem compromisso com Deus na internet. Então cuidado, vigia com quem você vai ouvir. Mas tem pessoas sérias, tem servos de Deus, e Deus está falando a todo momento, aleluia. E diz aqui, e Abraão se levantou pela manhã de madrugada. Abraão não hesitou. Quantas vezes a gente fica hesitando? Ah, mas será que eu faço? Deus falou, mas será que eu faço? Irmão, essa hesitação não pode ter no nosso coração para a gente agradar a Deus. Não é será que eu faço? Quando Deus falou, eis-me aqui. Quando Deus falou, sim Senhor, aleluia, e eu vou fazer. Abraão se levanta pela madrugada, ele prepara o seu animal, o seu jumento, ele toma consigo seus moços, ele toma Isaque, seu filho, ele racha a lenha. Olha aqui, irmãos, ele vai rachar a lenha de madrugada. E ele se levanta e ele vai para o lugar que Deus lhe dissera. Agora Deus deu um destino para ele. Agora Deus aponta um lugar para ele. Ele sabe para onde ele tem que ir. Ele vai chegar nesse local e ele sabe o que ele tem que fazer. Ele vai levantar um altar ao Senhor. Ele vai preparar a lenha. Ele vai preparar todas as coisas. Ele vai até mesmo amarrar o seu filho. Ele vai colocar o seu filho sobre aquele altar. Vocês acham que o coração de Abraão estava como? Não, Abraão era um cara que não tinha sentimento, sabe? Isso para ele aí não foi difícil, não. Ele não tinha amor por Isaque. Não, irmãos. Foi difícil. E Deus não vai pedir nada para nós que seja fácil. Deus sempre vai pedir algo que seja difícil. Sabe por quê que Deus vai pedir coisas que sejam difíceis? Porque falar que a gente ama a Deus de boca para fora é fácil. Mas Deus quer ver nas nossas atitudes se nós o amamos. Cantar, tudo entregarei é fácil. Mas quando chega na hora da gente abrir mão de alguma coisa da nossa vida, é que Deus quer ver se aquela palavra está saindo só da boca para fora, ou se realmente está saindo do fundo do nosso coração. Porque às vezes a gente não tem coragem de abrir mão de nada para fazer as coisas de Deus. E tudo aquilo que a gente oferece para Deus é aquilo que não nos custa nada. E esse é o terceiro ponto aqui que Deus colocou na mensagem. A nossa entrega, ela tem que significar algo. Porque senão é uma esmola. Se aquilo que eu vou entregar para Deus não me custa nada. Se aquilo que eu vou entregar para Deus isso aqui eu faço tranquilo. Então eu não estou dando nada para Deus. E eu quero que você entenda isso na atitude de Abraão. E eu quero que você entenda isso nas palavras de Davi também. Vamos para 2 Samuel 24. 2 Samuel 24, a partir do versículo 22. Davi pecou, Davi mandou que o povo fosse numerado e Deus tinha proibido
a qualquer um dos líderes de Israel de tomar o censo do povo. Eles não poderiam fazer isso. Era uma palavra direta de Deus, mas Davi insiste, e Davi manda numerar o povo, e por causa disso, vem uma praga de Deus, aleluia, sobre o povo, e o povo está morrendo, e o povo está sendo exterminado, e Davi então clama ao Senhor, e o Senhor manda que o anjo pare, e Davi então consegue enxergar o anjo destruidor que chega em Jerusalém, mas ele não toca em Jerusalém, por causa da intercessão, por causa da misericórdia de Deus, e o anjo para num lugar chamado a Eira de Araúna, e Davi vê e vai até aquele local, e diz aí no versículo 22, quando Davi chega, Araúna, que era o dono daquele lugar, diz para Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei, e disse mais a Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém, o rei Davi respondeu a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim comprou Davi a Eira, os bois, por 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Davi diz: eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que não custa nada não tem valor. Aquilo que não custa nada não tem nenhum valor. Como você vai oferecer para Deus algo que não custa nada? Como nós vamos ao comparecer diante de Deus sem oferecer nada que nos custe? Irmão, domingo de manhã é difícil, mas levanta, vem. Deus está enxergando, Deus está vendo. Eu trabalhei a semana inteira, eu estou cansado. Domingo seria o único dia que eu teria para dormir até mais. Mas eu vou me levantar de manhã, eu vou ir na igreja. Deus está vendo, Deus está enxergando. Está custando alguma coisa para você? Meus dias de semana são tão corridos, mas eu vou separar um tempo para oração. Mas eu vou separar um tempo para ler a Bíblia. Deus está vendo isso, irmãos. Não é para a gente fazer as coisas assim, puxa vida. Agora não tenho nada para fazer, então vou ler a Bíblia. Isso não é o que Deus quer. Isso não é o que Deus quer. Não, agora eu estou sem fazer nada, eu vou orar. Isso não é o que Deus quer. Não é isso que agrada ao Senhor. É quando você está ali, você fala: não, peraí, eu vou orar. Não, mas se eu orar, eu vou ter que abrir mão disso. Não, não tem problema, eu vou abrir mão disso, mas eu vou orar. Porque eu preciso ter o meu tempo de oração. Mas eu vou ler a Bíblia. Não, se eu ler a Bíblia eu não vou poder fazer aquilo. Não, mas eu vou ler a Bíblia. Porque eu preciso do meu compromisso com Deus. Deus vai enxergar isso, irmãos. Quantas vezes a gente passa ali, Deus sabe. E a gente fica nesse Deus sabe, né, irmão? Da onde veio isso? Com certeza de Deus é que não veio. Quando a gente não tem tempo para orar e a gente fala: hoje o dia foi tão corrido, não deu nem para mim orar, mas Deus sabe, isso não vem de Deus, porque não agrada a Deus. Quantas vezes a gente passa ali, era para ler a Bíblia, mas não deu tempo de ler a Bíblia, porque outras coisas tomaram o tempo de eu ler a Bíblia, as outras coisas foram mais importantes do que o reino de Deus e a sua justiça, e eu digo: Deus sabe. Deus sabe que você não está dando o seu melhor para Ele. Deus sabe que você não está entregando para Ele algo que te custe alguma coisa. Deus sabe que você está dando para Ele esmola do teu tempo, esmola da tua atenção. Deus sabe que Ele está sendo jogado de lado e Ele está sendo colocado para trás, porque afinal de contas as outras coisas são mais importantes para você. Deus sabe sim, mas isso não tem agradado ao Senhor. O que agrada ao Senhor é quando a gente entende, aleluia, que a gente tem que sacrificar, a gente tem que sacrificar o nosso tempo, a gente tem que sacrificar a nossa atenção. Deus sabe quando a prioridade é Ele na nossa vida, aleluia. Quando você não consegue passar um dia sem ter a comunhão com Deus, sem ter a comunhão com o Espírito Santo, quando dói no seu coração, quando você não lê a Bíblia naquele horário que você se programou para ler. Deus sabe quando dói no seu coração, quando você se atrasa um pouquinho para você orar, no tempo que você preparou para você orar para Deus. Isso Deus sabe.
Quando Ele sabe que está te machucando, o dia que você não pode vir no culto, o dia que você não pode vir na oração, e o teu coração fica, puxa vida, eu tinha que estar lá, eu tinha que estar lá, eu tinha que estar lá. E isso Deus sabe. Agora Deus não entende, é quando a pessoa fala, hoje não. Hoje não. Deus sabe, hoje não. Esse Deus sabe, mas Deus sabe que isso é descaso. Deus sabe que isso é falta de amor, falta de compromisso e falta de reverência. Mas a palavra de Deus diz aqui, meus irmãos, quando Deus manda o anjo falar, e aquele anjo está falando ali como o próprio Deus para Abraão, porquanto fizeste isto, aleluia, versículo 16, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu filho, o teu único. Deus está vendo quando você está cansado, mas você vai orar. Deus está vendo quando você está cansado, mas você vai ler a Bíblia. Deus está vendo quando o teu dia foi atribulado, mas mesmo assim você não perde a tua comunhão com Deus. Deus está vendo quando você coloca o reino dele em primeiro lugar e as outras coisas. E quando Deus vê isso em nós, aleluia, quando Deus vê essa ação, aleluia, como a ação de Abraão, de colocar a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, aí ele pode dizer o que ele disse para Abraão, versículo 17, deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque isso que nós precisamos entender, porque obedecestes a minha voz. Irmãos, a gente não compra a bênção, a gente não compra o favor de Deus, mas Deus está olhando para as atitudes da nossa vida, e Deus vai nos recompensar conforme aquilo que a gente estiver disposto a entregar. O que você está disposto a entregar sobre o altar é o teu tempo. O que você está disposto a entregar sobre o altar? Eu vou deixar de assistir televisão como eu assistia, vou deixar de olhar para a internet como eu olhava, vou deixar de acessar as minhas redes sociais como eu fazia, porque eu tenho que separar um tempo para adorar a Deus. E isso Deus vê, e isso agrada ao coração de Deus. Quando muitas vezes, irmãos, você não está sem condições nenhuma, mas você diz, eu vou, aleluia, como a mulher do fluxo de sangue, eu vou, aleluia, eu vou buscar o Senhor, eu vou na casa de Deus, eu estou sem condições físicas nenhuma, mas eu vou, aleluia, porque eu sei que eu vou buscar uma bênção, porque eu sei que eu não vou sair de mãos assim. Isso agrada ao coração de Deus, aleluia. Isso satisfaz o coração de Deus. O que você está disposto a entregar sobre o altar? Quero que você fique de pé.